Vitória incontestável do Ceará sobre o Fortaleza e o tabu mantido mais uma vez, só que agora são 9 partidas que o Ceará não perde por Fortaleza. Vamos falar sobre esse Clássico Rei pela 13ª rodada do Brasileirão? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir para você deixar seu joinha, sua curtida, seu like, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal, pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho aí para receber as notificações. E vamos nessa, vamos falar sobre esse Ceará 1, Fortaleza 0, ou melhor, né? Fortaleza 0, Ceará 1, com um pouco mais de 31 mil pessoas, 32 mil pessoas na Arena Castelão, renda de R$1.035.000. Bem, meus amigos, eu acho que o Ceará foi melhor durante todo o Clássico Rei. Incontestável para mim. Acho que se teve um time que desde o início chegou mais ao ataque, foi a equipe do Ceará. E assim, a escalação, todo mundo já esperava, o Ceará não tem mistério, né, na sua escalação, já tem o time base, né, o Bruno Ferreira, o Fabiano de um lado, o Matheus Bahia do outro, o Marlon e o William Machado, jogaram bola demais, hein, caramba. Defesa do Ceará hoje, meu amigo, praticamente não deu chance pro Fortaleza. Monstros mais uma vez. Esse William Machado, meu amigo, se esse rapaz jogasse esses times do eixo, olha, o que era de gente falando que não sei o que, cara, nossa, ele se antecipa, ele é bom na bola aérea, ele é bom por baixo, é um jogador que chega junto, que tem força. Rapaz, isso é doido. Enfim, o quarteto, né, de trás. Aí, mais uma vez, Dieguinho ali na saída de bola, primeiro volante, Sobral, Mugni. E lá na frente, Pedro Henrique de um lado, Fernandinho do outro. E o Pedro Raul centralizado. Já o Fortaleza, né, o Vojvoda surpreendeu. Perdeu o João Ricardo logo no início, antes de começar a partida, na verdade, né, quebrou o dedo midinho, prática. Foi fazer um exame de imagem, aí parece que realmente fraturou o dedo midinho no aquecimento. E aí entrou o Breno, mas pelo contrário, o Breno até fez uma bela intervenção lá, que quase poderia ter saído o gol do Fernandinho. Então, assim, acho que não comprometeu. E aí ele escalou. Eu me surpreendi com primeiro, ele não ter colocado o Tuco Herrera, né? Pra mim, eu achava, se o jogador tá aí, foi contratado, por que não testar, já que esses que a gente viu aí não estão bem? Enfim, não botou o Tuco Herrera e colocou o Gaston Alves na lateral esquerda. É difícil entender as coisas do Vojvoda. O Gaston Ávila, ele é muito corajoso, o Vojvoda. Você pode falar qualquer coisa, mas é corajoso. Porque o homem que fez o pênalti do Sobral no primeiro jogo da decisão do Clássico Rei e no segundo foi expulso, aí você coloca ele novamente titular justamente no Clássico. Mas enfim, aí o Vojvoda colocou, né, Brits pela direita com o Gustavo Mancha e o Kusevich. E aí no meio, Matheus Pereira com o Sacha e o Martinez, mais uma vez fraquíssimo o Martinez. Matheus Pereira, para mim, o único jogador lúcido no Fortaleza durante toda a partida. O único. É um jogador que foi o único, para mim, foi o melhor da partida lá, o melhor do Fortaleza na partida contra o Bahia, pela Copa do Nordeste. E hoje, mais uma vez, parece ser o único jogador assim que sabe o que tá fazendo. E aí lá na frente o Lucero, o Pochettino, que caiu um pouco mais lá, né? E o Breno Lopes. Fraco, mais uma vez, o Lucero deu um chute a gol, foi vaiado, né? Foi vaiado na saída. E aí o Vojvoda demorou não, né? Cara, quando você vê um primeiro tempo que o time não joga nada, eu faria as mudanças. Porque um time como o Fortaleza, que precisava vencer a partida, não só porque era o rival, o maior rival, não só porque era o Ceará, mas porque precisava da tabela. O Fortaleza precisa vencer, só pra você ter ideia. Agora, com essa vitória, são 9 jogos em que o Ceará não perde pro Fortaleza. O Fortaleza não ganha do Ceará desde o primeiro jogo da final de 23. De lá pra cá são 9 partidas. E detalhe, o Fortaleza também tá 9 jogos sem vencer. E são 6 derrotas consecutivas. Esses 9 jogos aí, com 6 derrotas consecutivas, são pelo Libertadores, Brasileirão e Copa do Nordeste. Então, a situação do Fortaleza é terrível, terrível. Porque fraco tecnicamente o time, né? Mais uma partida ruim. Um ataque que não funciona, um meio campo que não cria e uma defesa que saída de bola muito ruim, por pouco não... Deu o gol, o primeiro gol foi uma saída de bola errada, o Pedro Henrique roubou, tocou pro Pedro Raul, que ele acabou, o Breno tirando, mas sobrou pro Galeano, que fez o gol. Então assim, um time muito fraco tecnicamente, e eu achava que se contratou um jogador, deveria colocar. Matheus Pereira foi esse, e eu achava que o Tuco Herrera seria, mas acabou não colocando. Mas acho que o Ceará, o primeiro tempo foi fraco tecnicamente. Nossa, mãe de Deus. Dois times parece que... Não, vamos nos respeitar aqui, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa.
Mas só o Ceará chegou um pouquinho mais, tá bom? O Ceará teve, eu acho que, 2 chutes, vamos lá. E o Fortaleza, um chute no finalzinho, aos 42 do segundo tempo. O Sacha entrou pela esquerda lá, uma bola sobrou para ele, acabou chutando na rede do lado de fora. Sem chance, não acontecia nada, não. E do Ceará também, chegou 3 vezes no ataque, Pedro Henrique, 2 com Pedro Raul, mas também, e uma com Mugni, uma cobrança de falta, que acabou indo para fora, muito pouco, fraquíssimo no primeiro tempo. No segundo tempo, deu uma melhorada. Fortaleza quis chegar um pouquinho lá, mais um chute do Brits, mas nada demais. E aí o Ceará pressionou um pouquinho a saída de bola e saiu o gol com o Galeano, como eu narrei aí, como eu expliquei para vocês, na saída de bola errada no chute do Kusevich. E teve chance para fazer mais um gol o Ceará com o Fernandinho. Ele perdeu um gol incrível. Era só caprichar, colocar no canto. Ou se viu, o Pedro Raul estava sozinho. E no finalzinho, no último lance da partida, o Lourenço também perdeu um gol. Então, assim, quando o Ceará faz o primeiro gol, nessa roubada de bola, aí o Vojvoda faz as mexidas. Já tradicionais, já conhecidas. Tira o Lucas Sacha, coloca o Marinho, que é... Assim, foi as mesmas mudanças que ele fez lá no jogo, praticamente as mesmas mudanças. Tá? Ele tirou o Marinho e colocou o Breno Lopes, e agora ele tirou o Breno Lopes e colocou o Marinho. E tirou o Lucero e colocou o Davis. Nada, não mudou em nada o panorama, Fortaleza segundo meio. Depois ele muda de novo, ele coloca o Alanzinho, o Caleb. E aí é difícil entender as coisas do Vojvoda, porque o Alanzinho nem relacionado era no último jogo, não estava nem sendo relacionado. E agora virou a solução no Clássico Rei, e ainda mais com o Tuco Herrera, que poderia ter estreado e não estreou. É difícil entender as coisas do Vojvoda com sinceridade, mas a diretoria está aí para entender. Eu acho que o Vojvoda tem seus créditos, mas nos últimos meses, vai lá, tem vacilado bastante e o Fortaleza não consegue render. O Fortaleza não consegue ter uma melhora, meus amigos. Não consegue ter um crescimento. Se por um lado o Fortaleza é muito mal, o Ceará... Pô, gente, olha o trabalho do Léo Condé. O sistema defensivo hoje foi um espetáculo. Mais uma partida sem levar gol. Não levou gol contra o Sport, não levou gol agora contra o Fortaleza. E assim, sem reforço, tá bom? Não chegou ninguém, né? Então assim, o Ceará segue aí, Léo Condé não perde pro Fortaleza, conquistou um campeonato cearense invicto, tá nas quartas de final, semifinais da Copa do Nordeste, só... A gente pode dizer, né? Chegou à terceira fase da Copa do Brasil, só caiu porque pegou justamente um dos favoritos, que é o Bahia, e está em 9º lugar do Brasileirão. Então, me perdoe, o trabalho do Léo Condé é espetacular. Espetacular. 4 jogos contra o maior rival, 3 vitórias e 1 empate. Pô, o cara tá voando, meus amigos. Tá muito bem. Desculpa, né? São... Isso, né? Isso mesmo, né? Ixi, agora eu me confundi porque tem um jogo da Copa do Nordeste. Mas, enfim, eu acho que o trabalho não perdeu ainda para o Fortaleza, o Léo Condé, né? Conquistou, foi uma vitória, 1-0 em cima do Fortaleza. Na verdade, exatamente, né? Ganhou, foram 3 vitórias nesse ano. 3 vitórias nesse ano e um empate. 2-1 no Campeonato Cearense, no jogo da primeira fase. 1-0 no primeiro jogo da final, gol do Fernando Sobral de pênalti, e 1-1 no segundo jogo da final, e agora 1-0. Ufa, que era para eu não vacilar e ter falando besteira, né? Mas enfim, mais uma vez, eu acho que o Ceará dominante, mais uma vez o Ceará melhor do que o Fortaleza, e novamente o Fortaleza sem alternativa, sem criação, meio de campo que não consegue criar, um ataque inoperante, um time que não consegue, não tem saída de bola com intensidade, um time que não sabe acelerar, não sabe jogar pelo meio, não sabe jogar pelas laterais, os laterais pouco aparecem. Você tinha Gaston Ávila e Brits, 2 zagueiros como laterais, ou seja, complicado que eles apoiassem. No segundo tempo ele até tentou mudar, mas não conseguiu nada com isso. Já o Ceará não, né? Um time compacto, um time muito... na dele, que sabe muito bem as limitações, que sabe o que tem que fazer, sabe o limite, joga a segunda bola. O Ceará era o seguinte, às vezes saía jogando, né? Ali a bola, bate o tiro de meta, Marlon, Fabiano, Dieguinho e conduz a bola, Sobral, até chegar no ataque. Não dá, não tá dando certo, chutão para cima para pegar a segunda bola. Essa é a diferença de um time que está sabendo o que tem, os seus objetivos e está conseguindo. O que o Fortaleza estava fazendo de errado? Saída de bola. Pressiona então o Ceará. Foi lá, pressionou e fez o gol. E como eu disse, poderia ter feito o segundo, poderia ter feito o terceiro, se tivesse aproveitado com o Fernandinho e com o Lourenço. E detalhe, o Ceará praticamente não deu chance para o Fortaleza. O Fortaleza não acertou, acho que um chute ao gol. Então, assim, só mostra a diferença técnica de um sistema defensivo bom para um ataque inoperante.
É isso, meus amigos. Se vocês chegaram até aqui, eu agradeço demais. Deixe sua curtida, deixe seu joinha, deixa eu dar o toque aqui pra vocês. Se durante essas férias vocês vão viajar, e se vão viajar, não façam a besteira de comprar mala, não. Alugue a mala. Isso mesmo, alugue a mala da sua viagem na lockbag.com.br. As melhores malas, meus amigos, do tamanho que você quiser. Para sua viagem vai ser um final de semana, vai ser 7 dias, 15 dias, até o final de julho, não interessa. A Lockbag tem a melhor mala. Olha, é rápido, fácil e seguro. É só você acessar lockbag.com.br e deixa eu dar o toque. Não precisa nem sair de casa, tá bom? E você aluga em 3 vezes sem juros. lockbag.com.br. É isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez. Olha, tem cada coisa boa aí no canal, viu? Se garanta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que ajuda demais. Fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. É isso mesmo. Ah, só para dar o toque para vocês. Quarta-feira quem joga é o Fortaleza, desculpa, é o Ceará e Corinthians na Arena Castelão, 7h30, transmissão apenas pelo Prime, tá bom? Apenas o Prime vai transmitir, jogo exclusivo, Ceará e Corinthians, 7h30 da noite na Arena Castelão. Fortaleza não joga nesse meio de semana, que é para enfrentar o Atlético Mineiro, mas ele vai estar jogando pela Sul-Americana. No final de semana, Fortaleza e Bahia, de 19, vai ser bacana esse jogo, em Fortaleza e Bahia na Arena Castelão. É isso, agora sim. Grande abraço, turma, e até a próxima.